Olá, quilombolas, muito boa noite. Vamos para mais uma live do Quilombo Convida. Aguardando o pessoal chegar. Boa noite, Guilherme, Aline, Breno. Esperando a rainha chegar. Téria Chagas, rainha do Império Serrano. E já já a gente começa. Enquanto isso, vai espalhando para geral que a gente está aqui, que a gente vai conversar hoje com Quitéria. Boa noite, Jeane. A Quitéria chegou. De carro na Unidos da Tijuca, porque em 2003 ele era carnavalesco da Unidos da Tijuca. E eu era, assim, sou fã do Milton Cunha, né? Quem não quer trabalhar com Milton Cunha? E eu fiquei encantada, assim, caramba, Milton Cunha, destaque central de carro, porque aquela coisa de passista querer sempre um momento de reconhecimento, né? De uma projeção. Aí eu agarrei aquele momento, fui destaque central lá, fiquei ensaiando na Unidos da Tijuca muito. E até então eu tinha o cartão do Império, mas não tinha ido para o Império ainda. E aí eu fiquei muito na Unidos da Tijuca. Aguardar aqui entrar. Olá, Oi, tudo bem? Peraí. tudo bom? Boa noite aí em Milão, né? Boa noite. Quer dizer, Então, aqui vai dar meia-noite. uau, quase bom dia já. Quase bom dia. Mas é o horário que eu Então, consigo falar com as pessoas. Tudo bem? gente, diretamente de Milão, a rainha do Império Serrano, Téria Chagas. Hoje a gente vai bater um papo sobre samba no pé, sobre o que é ser rainha da escola, o que é ser rainha de bateria e sobre corporeidade, que é um valor africano que a gente vem falando aqui no Quilombo. E Que é aí, Quitéria, extremamente importante, né? justamente. E aí a gente sempre abre aqui no Quilombo as nossas atividades, as nossas lives, pedindo para o convidado contar um pouquinho da sua história, da sua ligação com o samba, como você começou. Uhum. Então, eu comecei no samba de uma maneira inusitada. Comecei pela televisão. Na verdade, assim, a projeção. Mas antes eu era passista da União da Ilha. Na época até conhecia a Quetula como passista da União da Ilha, a gente fazia linha de show juntas, mas aquela coisa, né? Mulher negra, passista, fica olhando a branca sendo rainha de bateria, não consegue um momento assim de projeção e de ser protagonista da festa, né, na Uhum. verdade. E eu achava tudo muito difícil. E eu percebia que estava difícil e ia ficar mais difícil ainda chegar a alguma posição ou de destaque de chão, de qualquer coisa, porque tudo tinha que ter o capital, né? Porque a roupa também não é barata. E naquela época a passista não usava fazão, não usava cristal. Quando eu entrei não tinha isso, hoje já consegue-se. E até os cachês não tinham também. Muitos shows a gente fazia a comida. A pessoa achava que sambista só ia lá para comer, né? Então, e passista pior ainda, porque não tinha nem os R$ 20 na época.
Depois que começaram a introduzir os R$ 20, os R$ 50, e cada um foi melhorando, mas a gente pegou épocas assim que não tinha mesmo. Até ritmista também, um bom tempo, não ganhava dinheiro assim para fazer show. No final do show tinha comida. Era uma coisa muito assim. Eu peguei esse período de transição. E aí eu fiquei como passista da União da Ilha um tempo. Eu entrei em 99, foi no mesmo ano que eu entrei para ser dançarina do programa da Carla Pérez. Que eu fiz os coquinhos, que é um cabelo afro que eu não Sim. tinha nenhum. Eu nunca. É engraçado, eu nunca tive esse problema assim, eu quero me aceitar. Não, eu sempre me aceitei. Me zoavam, faziam bullying comigo na escola e tal. Ficava irritada, me incomodava, mas era uma coisa da sociedade que. O que eu ia fazer, né? Ainda bem que as coisas estão melhorando. E eu E adorava aqueles coquinhos. eu vou usar esses dias. Eu tô vendo um tempo aqui para fazer, porque sozinha eu não consigo. A minha mãe que fazia. E eu sou uma pessoa muito irrequieta com cabelo. Então, aí eu pinto, aí eu aliso, eu ponho mega, ponho cacho, tiro cacho. Eu sou uma pessoa assim estranha. Mas, voltando a como eu comecei no carnaval, então eu fiquei como passista da União da Ilha, 2001. Foi 99, foi 2000, foi 1999, 2000. E aí 2001 também. 2001 eu desfilei por um acaso como rainha de bateria da União da Ilha. Porque a Uau, escola... É, muito é louco isso. verdade, isso, eu lembro disso. A escola, ela foi pro grupo A. Na época, ninguém queria investir. Aí o Fumaça era presidente na época. Ele falou que, Tere, você tá fazendo televisão, você samba pra caramba. E tinha aquela coisa, né, dos dirigentes, a gente tem que botar alguém que é conhecido. Eu nem era tão conhecida, eu fazia um programa de TV bailarina, enfim, mas... E ele falou que não tinha ninguém querendo ajudar, na época não tinha a transmissão da Globo, não tinha nada, assim, o grupo de acesso, as pessoas não queriam nem muito assistir, só ia quem era raiz mesmo, as arquibancadas não eram tão lotadas e tal. E aí ele falou, vai, 2 semanas antes do carnaval, eu tive que arrumar uma roupa emprestada, né? Porque não tinha como. E aí eu consegui uma roupa emprestada com uma ex-rainha, ou eu não sei se era rainha ou se era princesa da Mangueira, uma esposa de um amigo do meu pai, uma coisa muito louca. E ela falou, eu tenho uma roupa aqui antiga. Eu falei, putz, verde e rosa, como é que vai ser? Só que era branca, né? União da Ilha, não tinha nada a ver. A minha sorte é que ela tinha uma roupa branca. Isso foi em 2002, eu acho. Se eu não me engano. Porque em 2002 eu também saí na Viradouro, que é uma outra história com o Chico Espinosa. Que eu vi um anúncio no jornal e aí ele estava procurando uma dançarina de dança de baile. E eu já tinha visto algum documentário no Fantástico falando de dança de baile, mas eu nunca tinha dançado na minha vida. Mas eu fazia faculdade de dança, eu falei, cara, vai ter um teste, eu vou, me viro, tento procurar. Aí fui em biblioteca pegar livro para ver imagem, né, das dançarinas, como é que elas faziam as danças. E aí eu fui montando esse personagem de coquinho, que eu já estava de coquinho. Aí fui lá, vi o anúncio no jornal do Globo e tinha um telefone. Na época eles botavam o telefone do barracão no anúncio, era um negócio engraçado. Aí eu liguei e falei, eu quero fazer o teste, eu vi o anúncio e tal. E aí eu consegui me encontrar com o Chico Espinosa, tinha uma fila de gente para fazer esse teste, aí ele me selecionou. Ele, eu adorei porque você é negra, tem esses coquinhos, você vai sair como destaque central na frente do Buda, dançando baile com samba. Você consegue? Aí eu falei, tá bom, né? E eu adoro desafio. Aí eu consegui criar um passo de samba com dança de baile e deu super certo. A ilha caiu em 2001, foi isso. Eu fui rainha em 2002. Alguém me mostrou uma imagem, foi TV Mais Carnaval. Eles têm essa imagem, não sei como, porque na época só tinha CNT. Eu tô louca por esse vídeo, na verdade, que eu não tenho. Eu não tenho registro de nada disso. Mas antes da União da Ilha, porque eu comecei como passista da União, porque o
Paulo Careca, que era diretor de carnaval. Eu não sei se ele está ainda na União da Ilha. Ele é bem antigo lá. Ele é amigo do meu pai vendia, tinha uma loja que vendia artigos de lutas e artes marciais, e aí meu pai falou, é que Tere gosta tanto de samba e tal, ele leva ela lá para fazer o teste, entra na aula de passista e fica por lá. Aí eu fiquei como passista da União da Ilha, mas antes eu tinha feito um concurso de beleza, e um dos prêmios, que eu nunca ganhava concurso nenhum porque era preta, enfim, sou preta aí fica difícil. Naquela época a gente não ganhava nem o vice, Entendo. né? Nem o terceiro lugar. E aí tinha acho que quinto lugar, um negócio assim, que tinha um prêmio de ser destaque da Unidos do Santa Marta. Aí aconteceu alguma coisa que eles falaram, põe ela lá para ser rainha de bateria da Unidos do Santa Marta. Foi a minha primeira vez como rainha de bateria de verdade. Unidos do Santa Marta. Aí eu fui lá na Uau. quadra. Que Ó, o pessoal loucura, tá gente. falando que esse desfile da ilha tem no YouTube, Putz, eu tenho que do desfile de pegar esse 2002. vídeo. Eu vou procurar, eu tenho que caçar esse vídeo. Eu tava uma espoleta na frente da bateria. Eu lembro que eu tava danada ali. Foi a primeira vez. E aí, o que aconteceu? O Chico Espinosa, nesse trabalho da Viradouro, em 2002, a gente fez um especial com a RJTV, foi o meu primeiro especial com a RJTV, falando, uma negra, dançando baile e tal. E, e aí ele falou que, Téria, quando tiver o teste de carnaval da Rede Globo, que é da Globeleza, porque ele era figurinista da Globo, eu vou te chamar para fazer o teste, porque você dança, samba muito, é muito perfil para fazer parte do elenco do balé de carnaval, que faz todas as vinhetas de Rio e São Paulo, né, das escolas de samba. Sim. Aí era o meu sonho, né? Qual é a passista que não quer fazer as vinhetas de carnaval da Rede Globo? Na época que tinha, né? Porque agora não tem mais. E aí eu fiquei super feliz e tal, fui fazer o teste. Aí no teste eu encontrei Valci Pelé, Carlinhos do Salgueiro, todo mundo começando, né? Foi uma turma, tinha muita gente. E aí a gente passou no teste e eu fiquei, né, no corpo de balé lá, gravei, mas aquela coisa da Globo de tirar foto do balé, e a gente não sabe para onde vai essas fotos, né? Aí, de repente, no dia Sim. seguinte, eu me vi na capa de todos os jornais, a Nova Globeleza, a Nova Globeleza. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiz um trabalho, era do balé, eu não estava nem pelada. Essas coisas doidas que eu não sei como é que acontece. Mas eu fiquei super feliz que me projetou também. E foi uma coisa que partiu lá da emissora, porque saiu nos meios de comunicação da Globo, que é Extra, o Globo e os outros jornais deles. Eu não tinha nem condição, tipo, eu fazia. Na época, meu pai tinha já quebrado com a empresa, então eu estava fazendo participação em novela, qualquer coisa, para poder pagar as contas de aluguel, essas coisas, né? Eu tava, assim, tava quebradaça. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. E no dia da gravação das vinhetas, eu conheci três mulheres do Império Serrano, que uma delas que me deu o cartão foi a Luzia Lacerda, que foi ex-assessora de imprensa do Império Serrano, e ela foi levar lá, mestre Sali Casal, mestre Sali Porta-Bandeira, foi levar os componentes para gravar. Ela falou, Quitéria, você dança, você samba muito, cara, você é a cara do Império, porque é um samba diferente, é um negócio diferente, essas coisas diferentes. Vamos lá pro Império. E eu fiquei encantada, porque eram três mulheres, e eu sempre, como já era passista, né, eu sei dos caminhos para se entrar no samba e se projetar. Eu sempre quis entrar pelos meus meios de talento do artista. Eu sei que é mais difícil, que é suado, que é complicado. E quando eu vi que era tudo mulher, eu falei, cara, que escola é essa maravilhosa? Eu já conhecia de ser tradicional, mas eu nunca esperava que fosse ter uma escola com tanta mulher, porque a presidente na época era mulher, a Neide Coimbra. E isso me deixou encantado também. Só que eu não tinha ido na quadra, eu não só conhecia elas assim, falando por telefone. Nessa época eu tinha feito a gravação da vinheta, não tinha tido projeção. Depois é que a Globo soltou essa projeção de Ser Beleza, eu não fui, mas enfim, falaram, tá ótimo. E aí nesse meio do caminho, eu conheci o Milton Cunha num desfile de moda. Desfile de moda, eu fui desfilar. E o Milton Cunha me olhou e falou que Téria Chagas, essa nega dos coquinhos que tá fazendo sucesso, não sei o quê. Eu quero você como Iemanjá, meu destaque central de
carro na Unidos da Tijuca, porque em 2003 ele era carnavalesco da Unidos da Tijuca. E eu era, assim, sou fã do Milton Cunha, né? Quem não quer trabalhar com Milton Cunha? E eu fiquei encantada, assim, caramba, Milton Cunha, destaque central de carro, porque aquela coisa de passista querer sempre um momento de reconhecimento, né? De uma projeção. Aí eu agarrei aquele momento, fui destaque central lá, fiquei ensaiando na Unidos da Tijuca muito. E até então eu tinha o cartão do Império, mas não tinha ido para o Império ainda. E aí eu fiquei muito na Unidos da Tijuca, ensaiava ali na Venezuela com Milton Cunha, o Nego estava na Tijuca nessa época como intérprete. E eu fiquei muito tempo ali, desfilei, mas surgiu o convite do Império Serrano umas 2 semanas também antes do Carnaval, de fato, né? A Luzia me ligou e falou: Quitéria, tem uma destaque central de carro, sempre esse negócio, que ela não quer ser a Eva. Ela não quer ficar pelada, a menina desistiu e a gente está com um problema aqui. E aí eu conversei com a Neide Coimbra, presidente, a gente vai chamar você para ser destaque. Você quer ser a Eva do Império? E na época o carnavalesco era Ernesto, que é um outro ícone, saudoso Ernesto do carnaval, né? E eu topei. Aí eu saí na Tijuca de Iemanjá e no Império de Eva. Na verdade eu não queria ficar pelada, mas enfim, era o jeito, né? Eu ia dizer não, primeira chance. Eu nunca tinha ficado pelada na frente do meu pai. A minha mãe também me cobria Ficou toda. na Era frente do Brasil quase todo. muito tímida. Eu ainda botei umas pedrinhas no bico do peito para não aparecer. Mas aí no suor caiu tudo. Eu falei, putz. E aí eu desfilei e foi incrível, assim, os dois destaques se destacaram demais, assim, na minha vida, saí em tudo quanto é lugar, divulgação. E eu achava curioso porque eu via aquelas revistas importantes, né, caras, essas revistas mais da branquitude na época, era tudo branco, né? Só tinha o elemento negro, era eu, Isabel Filardi, gente assim, sabe? Uma a outra, e quando tinha. E eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? E super feliz, né? Porque é uma representatividade. E eu percebia muito, quando passista, que para eu conseguir atingir uma trajetória de projeção no samba, eu teria que ir para a televisão. Eu não via outro caminho, achava muito difícil. Porque só tinha a Mangueira, mas a Mangueira você tinha que ter uma identidade ali, enfim. Tinha algumas escolas, a Beija-Flor, enfim. E eu não tinha essa identidade de ter nascido, sei lá, na comunidade tal. Eu nasci na Tijuca, mas não era de uma pessoa assim, era do asfalto, porque meu pai tinha saído de uma favela do Zumbi, lá de Pernambuco, e conseguiu, através da Marinha, melhorar de vida. Então, graças a ele, eu tive algumas outras privilégios, vamos dizer assim, um pouquinho mais, né? É estranho falar isso, mas é a verdade, não vou mentir. E isso me ajudou um pouco, mas quando ele quebrou foi triste, foi complicado, para ter que sustentar a família, e ele não tinha formação, enfim. E aí eu queria me formar, e aí aquela coisa, faz cartão, endivida, tranca matrícula, volta. Eu fui me formar depois com mais tempo. Mas é aquela luta de negro que é difícil. Que a gente conhece bem, né? A gente Que a sabe gente bem como conhece é. bem. Mas a E vida aí, foram abrindo esses caminhos, né? As pessoas foram surgindo, as oportunidades foram surgindo e eu fui pegando. É como se a vida fosse me conduzindo mesmo. Graças a Deus foram aparecendo as coisas no tempo certo, no momento certo. Calhou da presidente ser mulher no Império Serrano também. O Império Serrano ser uma escola de resistência e militância, né? E é, isso também foi muito importante para mim, porque eu acho que se não fosse tudo isso, a possibilidade de ser rainha de bateria ia ser muito remota. Mesmo sendo conhecida, sei lá, famosa, ter feito televisão, porque você vê a Érica Januza, tem uma porção de gente que tem talento e não consegue ser rainha de bateria, né? E são negras. são negras, verdade. É. Isso é uma coisa que a gente discute internamente bastante, essa questão, né, de ter muitas mulheres na comunidade, muitas meninas que são bom pra caramba, que têm uma super ligação com a escola e que tá ali o tempo todo, mas que elas não têm
a oportunidade, né, de ocupar esse espaço de destaque, esse lugar central, esse protagonismo dentro da escola. Isso é É uma coisa ver- que a gente debate bastante. A gente sabe que as escolas precisam de dinheiro, passam por dificuldades financeiras ao longo do ano, do Agora tá tempo, e isso pior, só né? se agrava, isso vem É. só se agravando ao longo do tempo. Mas que é importante a gente se manter as raízes dali da escola, né? Regar essa sementinha para dar bons frutos no futuro. É extremamente importante. Hoje em dia, eu falo que melhorou bastante, na verdade, porque a gente vê Portela tem, a São Clemente tem a de Eterno, porque a família São Clemente é a família, tem Beija-Flor, tem Mangueira, as negras, né? Eu tive épocas, tem a Mangueira, teve épocas assim que só tinha eu e a Raíssa. Isso, é verdade. Teve épocas assim pesadas e que a gente tava ali, porque esse que é o problema, a gente fica numa guerra interna, pessoal, de existir. Tem que resistir para existir. Então, cada um na sua luta individual, não dá nem para fazer muito coletivo, hoje em dia já dá mais. Porque a gente estava tentando sobreviver ali no espaço, porque todas as escolas recebem milhões de ofertas, até as que tem de comunidade. De vez em quando sai na imprensa, enfim. Uhum. Porque é um momento de projeção e todo mundo quer ser a rainha da bateria e, infelizmente, as mulheres, o corpo da mulher no samba não tem ainda um valor. Precisamos daquele profissional, aquele profissional é importante. Agora Isso. começou a ter um pouquinho mais por causa da imprensa e do público, né? Que o público fica exigindo, não, que é a pessoa cara da escola, a gente quer aquela pessoa. E lógico, os dirigentes observam e veem também a importância disso, mas também eu vejo o lado deles, imagina, você é dona de uma empresa, aí chega uma fulana e fala assim, vem cá, olha, eu te dou 200 mil para ser rainha da bateria. É muito difícil, porque empresa você tem que pagar isso, pagar aquilo, enfim, tem. Agora, nesse caos, se não fosse os dirigentes e esses investidores do carnaval, o carnaval não sei o que teria acontecido com as escolas de samba. Porque são pessoas que investem porque gostam, amam o samba, mas não tem retorno absolutamente nenhum, tanto que as empresas não querem patrocinar a escola de samba, porque cadê o Uhum. retorno? Vai retornar o quê? Vai, não vai. Então a gente tem essas pessoas malucas, beleza, porque se não fosse essas pessoas, o preto no samba, eu não sei. É muito complicado, porque não dá para equilibrar, né? Muito isso. Mas a gente falando, cada uma fazendo a sua manifestação, sua resistência, existência. Eu fico perturbando o pessoal do estandarte de ouro, né? Até falei com o Leonardo Bruno na minha live. Leonardo, põe um estandarte lá, rainha de bateria. Pra, É, porque essas é coisas são isso. importantes, né? O Ed, ele fez uma pergunta aqui que tem a ver com o que eu ia falar agora. O Ele rei. pergunta por que não tem um rei de bateria. Isso está muito ligado à questão do matriarcado que a gente está sempre falando aqui no Quilombo, e eu escrevi até um texto, tá no Medium, a gente botou isso no Medium, eu acho, É, não me recordo onde a gente publicou isso, se foi no uhum, Carnavalize ou se foi no Medium, mas eu acho que foi no Medium, falando sobre o matriarcado. E aí essa questão da mulher estar em evidência ali naquele momento é por conta uhum. disso, né? Dessa herança feminina da mulher ter o De, poder, da mulher estar ao centro. Dela que vem a é, vida, dela que vem a energia vital, de dela que ter vem o gerado o axé. samba através das Isso, baianas, enfim. Tem essa questão também, apesar que a gente já vê várias escolas, acho que em São Paulo tem mais até. é. Existe reis da bateria, existe a trans rainha da bateria, Rainha trans, tem as escolas que tem. a corte gay, enfim. E é Isso. importante, eu acho importante essa Tem, diversidade. Eu não sou uma pessoa radical para falar tem que ser todos negros. Não, porque o Brasil é diverso. Enfim, se eu for exigir isso, eu estou sendo até intolerante com a liberdade do outro, né?
De falar só tem que ter rainha de bateria, mulher negra, porque aí eu vou dizer, putz, o rei que samba pra caramba não pode, entendeu? Falando em rei, o nosso rei Momo aqui, Milton, entrou na live, tá Milton, dando um tchau. maravilhoso, que samba muito também, grande, eterno rei Momo. E teve um rei de bateria, pelo menos o que dizem na história, que foi o primeiro, foi o Zé Reinaldo. Foi o primeiro rei de bateria. Ele foi até meu coreógrafo por um bom tempo, em outros eventos. Eu aprendi demais com ele, negócio de expressão corporal. Ele é incrível. Ele é um cara assim fantástico. Mas já tiveram. E antes de existir rainha de bateria, o primeiro cargo que a Raquel Valença, que é historiadora, tinha me contado, é de rainha da escola. A Raquel Valença é historiadora e biógrafa do Império, né? Ela Nossa, pertence à velha guarda do Império. ela é um museu vivo, né? Ela sabe da história de todo mundo, inclusive a minha. O fato de eu ter me tornado rainha da escola foi culpa dela também. Porque na época ela estava na diretoria ou fazia alguma coisa lá do corpo da presidência do Império Serrano, eu não lembro qual era o cargo, porque a Neide Coimbra era presidente. A Neide sempre foi passista, mas se tornou presidente, enfim, ela teve outras histórias na escola de samba lá do Império Serrano. E ela já queria tirar a rainha de bateria. E a comunidade também já não gostava, mas estava aceitando porque a menina lá investia. Investia financeiramente, mas ela não sabia como. Não vou tirar como. Uhum. Eles queriam botar uma pessoa que sambasse. E o Imperiano, ele é muito sincero, ele é muito direto de falar. Não gosta, fala assim na cara, enfim, é um negócio assim bem direto, bem transparente. E aí tava aquele incômodo e tinha uma coisa na época assim, mas a gente tem que botar fulano, porque fulano faz a televisão. Só que aí aconteceu de fazer esse boom da vinheta de Carnaval da Globeleza, aí não tinha desculpa, né? A Eneide. Aí, a menina é famosa. Eu lembro que ela pegava as matérias de jornais e de revistas. Eu achava muito engraçado. Quando eu saí no carro, né, do Império de Eva, ela sentou com o conselho, com as pessoas, né? Porque ela não podia decidir tudo sozinha. E discutia lá. A menina tá na mídia, ela botou o Império Serrano na mídia. A amiga que botou o Império Serrano na mídia. Vamos resolver, vamos mudar alguma coisa. Aí a Raquel Valença chegou perto da Neide e falou: Neide, já que não pode tirar a rainha de bateria ainda, que tal a gente reativar o cargo de rainha da escola? Aí a Neide e a Raquel me contando, né? Porque até então eu entrei, mas eu não sabia como aconteceu. E graças a Raquel também. Várias outras pessoas, né? Na época a tia Eulália estava viva, era uma das pessoas também que falava, enfim. O pessoal da antiga sempre teve muito poder de fala ali. Uma das fundadoras da tia Eulália. E aí a Raquel falou com a Neide botou no papel assinado, eu tenho até isso, timbrado, rainha da escola, em 2004. Em 2003 eu saí no carro, já fui direto para a rainha da escola em 2004. Aí aí eu desfilei no chão, mas não na frente da bateria. E quando a Neide teve que fazer a transição, porque tinha um limite, né? Tem um limite de ser presidente de anos, né? Entrou o Humberto, ela ficou como presidente presidente do conselho, não, presidente de honra. Ela ficou como presidente de honra da Liga. Aí me mantiveram como rainha da escola em 2005, 2006 me empossaram como rainha da bateria de fato. E a Raquel Valença era vice-presidente de carnaval, se eu não me engano. E foi assim, uma luta, porque eu ficava ali só sambando, né, no palco. E assim, eu chegava no Império, a bateria armou, eu começava a sambar e eu só parava quando eles paravam. E eles demoravam a parar. Inclusive, um adendo. A primeira vez que eu fui na quadra do Império, foi nesse ano que você assumiu como rainha de bateria da escola. E eu fiquei enlouquecida de ver aquele mulherão com os coquinhos na cabeça e você não parava de sambar. E era um samba leve, um samba solto, que dava pra gente ver todos os instrumentos no seu corpo. Meu E eu Deus! falei, meu Deus, que mulher é essa? Que maravilhosa! Incrível, eu voltei pra casa encantada com o seu Ai, samba, com você.
Obrigada, querida. Olha quem entrou aqui. Entrou o Zé Paulo. Zé Pacierra. Seu nome é muito chique, É o meu Zé filho. Paulo Sierra. Zé Paulo Serra, que é o intérprete da Viradora, e o Paulo Santi, que é o nosso vice-presidente de carnaval do Império Serrano, independentemente do título que Tere Chagas tem no samba, a titularidade da representação do poder feminino no samba. Ai, Paulo Santi. Gente, o Paulo Santi, falar um negócio desse é um prêmio, é uma honra, porque ele tem uma história riquíssima no carnaval. Ele me acompanhou nesse processo inteiro, no início. Ele estava lá no Império, via essas lutas, essas resistências, as campanhas que a comunidade fazia até quando eu saí, né, me desentendi da gestão que estava. Foi bem complicado, eu tive que tomar uma atitude porque as coisas que eu vi não foram nada saudáveis. Para eu tomar é porque foi pesado. E isso foi bom também porque a escola começou a fazer também movimentos de resistência, né? E de alguma forma me trouxeram de volta. Foi na época do mestre Átila, que virou presidente. Aí ele falou, não, Quitéria. E ele foi muito sincero, ele fez até uma matéria no TV Mais Carnaval. Eu não sabia que ele tinha falado isso, eu fui ver depois. Eu falei, meu Deus, ele falou isso. Ele, não, porque quando eu entrei, eu queria já botar ela desde o início, mas os investidores que estavam investindo não queriam a Quitéria. E ele falou assim, abertamente, eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, nem de um presidente. Mas eu estava esperando, aí em outra gestão eu consegui trazer de volta. São coisas que acontecem só no Império Serrano, essa questão não só dessa resistência, mas dessa luta do preto. Pensa, um negro se imposta como presidente, também tem outras lutas deles, né? Agora a gente tem o Sandra Velar, que Tem o Sandro. ele era mestre-sala, eu lembro de quando ele se despediu para poder de ser mestre-sala, para poder estudar, enfim, fazer outros caminhos, né? E agora retorna às origens para assumir como presidente do Império Serrano e com o Rio dos Seixas e uma equipe de pessoas de poder no carnaval, né? Que entendem de gestão. É a primeira vez que eu vejo o Império Serrano empoderado, na verdade, e organizado. E através da mão de um negro, né? É um Que, dos poucos, né, que a gente que vê, um dos poucos é um dos autodeclarados poucos negros que a gente tem no Rio de Janeiro, em e que gestão de não. escola de samba. E por mais que a pessoa, tipo Paulo Santos, esteja no cargo de vice-presidente ou na presidência, não é fácil, É verdade. assim, para eles, para tocar, para essa luta é uma luta constante, né? De provar, de mostrar, de fazer o império renascer, que já está se renascendo. E eu vejo isso desde do início, né? Agora eu vejo a Escola Unida, estou super feliz de continuar, né? Que foi para mim eu já estava desistindo. Eu já tive vários momentos de desistir, porque primeiro que eu moro muito longe, né? A Sim. logística é muito complicada, porque bem ou mal é uma despesa muito grande, né? Eu não pego um ônibus, eu até queria pegar um Você, ônibus. você ainda passou 2 anos, né, Putz. nessa ponte Itália-Brasil, né? Não, e assim, depois eu calculando, foi muito maior do que o posto de raia de bateria, porque a passagem aérea internacional, uma ida e volta, no total, não é nem que seja na econômica, você chega a quase uns 10 mil, sabe? Dependendo se tem a promoção, enfim, Uhum. aquelas coisas. E eu fui muitas vezes, porque eu tava com saudade também. Só que tem uma hora que você fica, caramba, então eu tenho que pensar no que é bom pra mim, o que vai ser bom pra escola. Eu pensei muito mais também que eu poderia até dar um jeito e tal, mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu sou imperiana, já tô aí. A escola vai precisar de alguém que ajude, que possa contribuir, porque isso eu já sabia que não podia ser de comunidade, infelizmente, assim, por causa dessa questão também dessa pandemia, né? Esse caos. A escola não estava nem no vermelho, ela estava falida, na verdade, assim. Deixaram a escola numa situação caótica e nem Esse falo. carnaval do Império serviu para a gente ver isso, né? Para quem não estava entendendo como estava o Império, nesse carnaval parece que todo mundo entendeu quando viu o Império.
E entendeu? Acho que levou um susto. O que está acontecendo? Foi chocante. E não foi pior porque o Sandra Velar, o Rio dos Seixas, o Zé Luiz Cafura resolveram surgir na escola porque eles estavam, depois saíram e voltaram 20 e poucos dias antes do carnaval, com alguma situação financeira para poder passar na avenida, porque resolver em 20 e poucos dias aí seria impossível. Não, não. E eu, como imperiana, vendo essa movimentação inteira, mas eu falei, eu tenho que estar lá. E aí eu tive o acidente, que eu tive... Eu não sei nem como é que eu tava ali, tá? Enfim, que eu rompi, né? O meu joelho, ele saiu do lugar, só isso. E não era para eu desfilar. O médico, na verdade, não era para eu desfilar. Eu arrumei um médico que falou que é um ortopedista incrível, que ele está acostumado com atleta de vale tudo. Ele falou, você vai desfilar no limite da sua dor. Me deu um atestado, porque senão o seguro Uhum. não ia avaliar meu seguro, não ia manter, porque era um seguro de um programa de TV. E eu fiquei assim numa angústia terrível, porque eu soube disso uma semana e pouca antes do carnaval. Que se eu desfilasse, eu ia perder o seguro da minha cirurgia do joelho no Brasil, que era mais uns 50 mil reais, só isso. E se eu perdesse, eu ia ter que pagar isso. E eu tava entrando eu fiquei assim, em desespero de fazer a minha perna voltar a caminhar, porque eu não estava caminhando. A produção mesmo lá em São Paulo do programa ficou assim, cara, como é que você tá pensando em carnaval? Sua perna tá inchada, você rompeu o ligamento completo. Eu tô carregando você de cadeira de rodas, as produtoras. Como é que você tá pensando em carnaval? É tipo assim, acorda, que você é louca. E eu fiquei muito tempo só chorando. E teve um momento que eu falei, cara, eu não vou conseguir, mas eu tenho que conseguir. E aí pensei também na escola, não queria preocupar a escola, não queria preocupar as pessoas, não queria contar para ninguém, não queria fazer disso uma mídia, porque eu não Uhum. sabia nem se eu ia conseguir ficar em pé. Aí levei muito choque na perna, fiz tratamento. O mesmo fisioterapeuta que é um mestre da UFRJ, José Vicente, que recuperou o marido da Regina Casé, o Estevão, a única pessoa que sabia era a Regina Casé e meu amigo Yuri Graneiro. Eu liguei para ele, né? E eu falei para Regina, pedi o contato dele para ela, e aí a Regina me deu e não contou para ninguém. E ele me recuperou, eu consegui levantar e comecei a fazer marcha, fiz infiltração para desfilar. Eu me Não. senti um jogador de futebol. Uou. Tirei 100 ml de água do joelho, aí fiz essa infiltração. E aí o médico me deu esse aval, não perdi o seguro, porque eu tinha a minha... 2 dias após o desfile do Império, não, depois do domingo de carnaval, na segunda, terça-feira, eu tinha a minha cirurgia do joelho. E aí eu não Uou. podia... E o meu médico desesperado, Quitéria, eu tô te dando uma avaliação, mas você, pelo amor de Deus, você não pode pular. Você não pode girar muito, você não pode fazer aquele samba de lado, sabe? Eu não podia fazer. Porque qualquer movimento que fizesse rotação, o joelho ia sair do lugar e eu ia desmontar no meio da avenida. E ninguém... Uhum. Só pessoas para carregarem. Não é que você consegue... Eu não tinha reflexo, eu estava andando, mas se alguém encostasse em mim eu cairia, porque eu não tinha mais o eixo, o equilíbrio. Isso estava me dando agonia. Eu estava irritada, eu estava puta da vida, porque eu queria sambar, não estava podendo fazer meus 100%, mas eu estava ali. E aquele samba enredo do Aloysio Machado e do Matheus Machado, do Lucas Matheus, Donato, Matheus. aquele samba me levantou. Porque quando vinha, quem disse que mulher não é valente, imperiana presente, aquilo foi me dando energia, energia, energia. E aí eu fui lembrando da tia Eulália, porque o samba vai falando de todas as mulheres Uhum. empoderadas, Teresa de Benguela, enfim. E eu fui me sentindo todas elas um pouco, sabe? Eu não era, mas eu tava me sentindo pra entrar naquela avenida. Aí quando eu vi as baianas rodando a saia invisível, aí eu falei, cara, se elas podem, eu posso. E eu chorava, assim, chorava a avenida. Depois, quando atravessei, eu chorei
rios na cabine da Globo. Aí eu botei pra fora, eu contei tudo pra todo mundo, porque eu falei, cara, eu tô aqui aguentando esse negócio. E a perna toda enfaixada. A Juliana Alves estava lá, minha amiga também. Ela não sabia. Ela ficou me olhando assim, sabe? As pessoas não estavam nem acreditando, nem eu estava acreditando. Mas eu consegui, e o Império conseguiu mesmo, com essas dificuldades todas, a gente tem um chão absurdo que a gente pode estar pelado, Sim. a gente vai fazer esse chão. E as pessoas, os componentes gritavam, sabe? Como se fosse assim, eu vou ganhar o campeonato, mesmo sabendo que não tinha condições. E isso é que é o mais importante. E o Império Serrano sempre teve esse chão, essa negritude que ecoa, que vem É uma da, do, comunidade incrível, incrível, muito valente, muito aguerrida. é um Tem uma energia quilombo maravilhosa. É um quilombo. que se sustenta nas escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Porque mantém as raízes do jongo. Agora o jongo vai retornar muito mais forte para o Império Serrano com Uhum. essa administração do Sandro Avelar e Rio Seixas, né? Porque os antigos do Império estavam muito afastados, ninguém queria saber da história, falar sobre a história. Agora tem a TV Império Serrano contando a história dessas pessoas aos poucos, né? E eu tentando fazer minha outra parte aqui também no meu Instagram, porque é muita gente e é muita gente importante, com história importante, e eu faço questão de trazer os antigos. E eu estou fazendo assim, peço ajuda para os jovens que estão com esses antigos e para eles construírem Instagram, porque são pessoas que não têm nem WhatsApp. Às vezes a gente tem vontade até de falar, mas aí a pessoa não tem uma rede social e a gente não sabe como chegar para conversar, Para para conversar. pegar o depoimento daquela pessoa, para ela contar a história dela ali. É bem difícil mesmo. É bem difícil, mas essa semana eu vou trazer algumas pessoas, aos poucos eu estou conseguindo, né? Um jovem ajuda, outro ajuda, porque não é muito simples. E E isso aí, fala, não, e aí desculpa. é que eu falo, é isso que é ser rainha, né, de uma comunidade. É essa ligação de mesmo estando longe, você está fazendo um movimento daí da sua casa para resgatar essa história, para resgatar as raízes da sua comunidade. E Verdade. independente de ser famosa ou ser da própria comunidade ali, de ter crescido na quadra, é essa postura que a gente espera de rainha, um mínimo de comprometimento, né? Porque você, quando dá entrevista, quando aparece, você é a cara do Império Serrano, você querendo ou não. A sua pessoa está ligada ao Império Serrano. Então Império. a gente vai sempre lembrar disso. Quando É, a Raíssa aparece, ela é automaticamente ligada a é Beija-Flor, a Beija-Flor, Evelyn é ligada a a Mangueira. Mangueira. Enfim, a Juliana Alves, quando a gente vê quem é do samba, quem acompanha minimamente Tijuca, a né? escola de samba, Tijuca. É isso. E o mínimo que a gente espera é esse carinho, esse comprometimento com a comunidade, né? Que é E não extremamente só pagar, importante. não só dar o dinheiro é importante, mas eu acho que esse carinho com as pessoas, né, essa troca é importante também. É, Porque dentro da história do carnaval, quando a gente fala rainha, é um posto de liderança, né? E o que faz o líder? Né? Como é que o líder trabalha? Ele está ali junto, né? Ele está levando essa comunidade à frente. Então, essa rainha ela tem que ir para frente com a comunidade, ela tem que puxar a comunidade junto com ela. ela tem que ser Então, ativa, né? É isso, é extremamente ativa. importante. Entrou aqui o presidente da FENASAMBA, o Caxitu Campos. Caxitu, que é um Um abraço, negro. bem-vindo ao Quilombo. Esse é do Quilombo. Negro presidente da Federação Nacional das Escolas de Samba. E ele faz essa militância também de ter mais rainhas de bateria, de comunidade, negras, enfim. É uma pessoa também que é muito ativa nisso. Mas realmente é importante a gente ver como a questão da negra, dessa representatividade nas comunidades é importante, né? Para você ser referência para as Uhum. outras meninas, até os meninos também, por mais que eu seja mulher, são pessoas que começam a querer buscar, a estudar. Eu lembro que quando eu ia para o Império, elas perguntavam, tia, você estuda? Eu falei, estuda. Ai, então vou estudar também. E é É isso, bonitinho né? isso, é lindo.
E só que foi muito a luta minha para ter poder de voz, porque quando eu entrei, eu tinha uma certa projeção, porque eu tinha feito a Globo, a vinheta, enfim. E isso me dava a possibilidade de fazer algumas matérias no jornal que o jornalista perguntava algumas coisas, saía algum conteúdo. Mas eu comecei a buscar a história da escola para poder falar sobre a história da escola, porque eu queria que esse conteúdo fosse importante de transmitir sobre a escola, né? E aí eu comecei a falar do enredo, o nome do carnavalesco, coisas assim, porque antes também eles até me ligavam, perguntavam, tira só uma foto, põe um biquíni, mostra a bunda, essas coisas, né? Era uma época bem complicada. E aos poucos foi melhorando, o jornalismo foi mudando também algumas questões. Uhum. As rainhas de comunidade passaram, as negras, a ter momentos de entrevistas, porque quando eu era passista, me chocava Era só o muito. corpo. Cara, eu lembro da Edicleia, a transmissão da Globo. Edicleia era rainha de bateria, a Adriane Galisteu, que é até minha amiga também, era madrinha da bateria. Ninguém falava da Edicleia. O nome, assim, sair o nome da rainha era um milagre, praticamente. Porque achavam que era um corpo só, uma mulher lá que tá sambando, a outra tá pagando, e fica tudo por isso é mesmo, né? Mas Uhum. ambas mulheres têm histórias, então tem conteúdos para serem ditos. E aos poucos essa questão do corpo da mulher ser só um corpo foi melhorando, foi mudando. A Evelyn é super empoderada e tem suas militâncias, as pessoas gostando, não Uhum. gostando, enfim. Mas ela tem o posicionamento dela. Então, cada uma se posicionando de um jeito também demonstra essa identidade da escola. Tipo, o Império tem uma identidade de contar história. O Imperiano adora contar história. E isso construiu também a Quitéria Chagas, porque eu cheguei muito nova, eu tinha cerca de 20 anos, enfim. Então, eu fui aprendendo até a me construir como mulher no Império Serrano, com as falas. As baianas, a gente ficava ali sentado conversando, porque eu sempre fui muito assim, continuo assim, as pessoas acham estranho, mas eu sou assim. Eu nunca tive, é só uma vez na minha vida no Império Serrano que eu tive camarote, foi na gestão da presidente Neide, que eu tinha lá um espaço para mim. Uhum. Depois eu não tive, depois tiraram para vender. Eu falei, tudo bem, vai, pode tirar. Eu fico assim aqui circulando, porque eu sou uma pessoa de circular. E aí, e eu gosto. Eu fico no chão, aí vou no camarote de todo mundo, tiro foto, beijo todo mundo, fico ali, aí converso com o outro. Eu gosto desse contato. Às vezes eu passo no camarote do presidente e tal, mas eu não consigo muito ficar no cercadinho VIP, não. Eu gosto de ficar no chão mesmo. E quando a bateria começa a tocar, não me tirem dali. Mas agora, como eu não sou mais rainha da bateria, sou rainha da escola, eu vou ficar circulando ou no palco. A bateria subiu, eu fico no palco. Quando a vida voltar, né, gente? Porque. É. E... Quando a gente está falando de corpo ali da mulher negra, né? Porque a mídia mostrava só o corpo pelo corpo mesmo, dessa É. fascista, dessa rainha. Né? Mas aquele corpo que está ali sambando, aquela mulher que está ali sambando, ela é o axé da escola. Quando eu falo que a Quitéria parece que a gente vê todos os instrumentos desenhados no corpo dela, ali ela desenhando todos os sons dos instrumentos, é isso, né? Essa fascista, a rainha de bateria, ela tem essa função mesmo de desenhar ali aqueles instrumentos, de dar vida ao som. Né? São vocês que dão vida ao som, ao samba. Personificam o som da escola. E são a cheia da escola também, junto com as baianas, com as portas-bandeiras. É lindo você falar isso, porque realmente é o que eu sinto. É mais um elemento na bateria que expressa todos os ritmos com o corpo. E é uma forma tão natural, é muita ancestralidade que está na nossa pele e não adianta. A mulher branca, enfim, que não tem essa identidade muito forte com o samba, com a comunidade, ela pode até fazer aula de samba, ela pode sambar, mas o corpo dela vai falar diferente. É E a muito gente percebe, é muito claro isso.
Porque não é uma diferença técnica, porque as pessoas acham, eu vou aprender a sambar, faço a coreografia certinho. Não é isso. Porque o nosso corpo fala sobre a nossa história, sobre a história dos nossos ancestrais, a nossa identidade com a escola. O corpo ele fala sozinho. Eu não marco absolutamente nada de coreografia. Então, meu corpo ele tá livre ali para fazer os desenhos. Eu não. E isso se torna diferente. Lógico, tivemos grandes rainhas de bateria branca que fizeram espetáculos diferenciados acontecerem, tipo a Luma, não era Uhum. passista, mas ela aprendeu com Carmen de Jesus alguns movimentos, criou alguma coisa e teve a sua importância, mas Uhum. quando você vê uma Valesca, quando você vê uma Évora, uma Raíssa, sei lá, é diferente. Em São Paulo tem muitas negras que samam muito. E cada uma de uma Sim. forma diferente, a gente não consegue nem dizer o que, que é isso. É um movimento de expressão cultural e corporal, né, também, que a mulher do samba ela se expressa essa ancestralidade, ela faz movimentos que você não consegue aprender. Tipo, tem movimentos que eu fiz, a Camila Silva também é espetáculo, Camila Silva é maravilhosa. maravilhosa. Tem movimentos que eu fiz, só que o problema é que você vê, isso é sofrido, é doído. Você vê pessoas maravilhosas assim, que não tem lá o espaço mais na sua amplitude, porque são espaços importantes que aumentariam o espetáculo, porque as pessoas vão ali para ver espetáculo. Eu acho que essa pandemia vai ajudar nesse sentido, porque as escolas não vão ter muito caixa e também não é necessário trazer o equipamento tecnológico da Europa, porque nem sempre funciona. A gente vê muita comissão, eu já vi muita comissão de frente que, coitado, Live gestor. que não acende, o telão que não funciona, e Eu tem que fico voar e não voa. E eu fico preocupada porque o carnaval chegou num momento assim financeiro que ele está atingindo um pico quase impossível de muitos milhões. Os gestores estão se lascando, né? Porque vai para a conta deles, na verdade, são eles que financiam. E aí a coisa fica tão grande que acaba que o carnaval ele se perde, né? Não tem como se sustentar, Não tem né? como se sustentar, fica sobrecarregado, o governo não está nem aí, né? Porque acha que é só uma folia e não é. Isso Uhum. já é um outro movimento social que eu sou madrinha do carnaval, do movimento Não é só folia, eu e Milton Cunha, né? Que a gente está tentando quebrar essas barreiras sociais para poder isso expandir para a sociedade, mas as pessoas estão com receio, até do meio artístico, amigos nossos, de falar sobre que o carnaval não é só folia, porque quem, meu Deus, a Leandra Leal foi falar, foi destruída no Sim, Instagram. uhum. E Sim, aí verdade. todo mundo se calou. Eu falo, meu Deus, e cadê todo mundo que fala que é contra as intolerâncias, que é a favor do movimento negro? Isso também é só uma imagenzinha para vender jornal, né? Porque Justamente, é porque tá na é isso. moda. É afroconveniência, né? É Quando auto, me é conveniente, eu apoio a eu causa. apoio a causa, a afroconveniência. E às vezes até a afroconveniência do próprio preto, né? Porque aí o fulaninho tá lá, pede credencial da liga, pede para ser destaque de escola e não segura essa campanha do Não é só folia, Carnaval não é solidário, não põe um post lá no feed falando sobre e põe o link lá do Carnaval Solidário, Bailado Solidário, o que custa fazer isso? Uhum. Mas. Pior que eu tava vendo isso nos dois lados, entre os brancos e os negros que são do meio artístico. E eu falo mesmo ali, fulano, você ganhou tanto dinheiro no carnaval e agora? Oi? As pessoas compram. É, porque é fácil você usar do espaço, né, e da mídia que o Da carnaval mídia. proporciona, e na hora de vamos Aí vira ver, as costas, né? ah, eu amo a escola, sou Eu amo a apaixonada. escola. E não É, bem, ajuda. e não ajuda. E isso vai enfraquecendo cada vez mais, né, Vai enfraquecendo o cada vez potencial mais. das escolas de samba. Eu espero que as escolas de samba consigam se recuperar, né? Porque está num processo de praticamente UTI, né? Porque Sim. o que está tentando salvar um pouco são as lives, pelo menos mover.
mas financeiramente o lucro não entra. Não cobre. Entra apoios muito pequenininhos que é só para manter aquela equipe ali, enfim. Mas o caixa não está entrando. E, e ver o que eles vão fazer para mudanças, né, de gestão, porque o carnaval vai precisar realmente de uma recuperação muito forte. Eu acho que esse modelo de um carnaval menor, assim, ele vai acabar voltando. Eu Né? espero. Grandioso pelo chão da escola, pela força dos brincantes, dos desfilantes, pelo chão da comunidade, mas nessa questão tecnológica, isso vai precisar ser revisto, né, nesse momento. Eu acho que tem E que voltar um pouquinho mais às raízes ali. e voltar aos talentos. O corpo do sambista na avenida tá uma técnica insuportável e chato. Tá monótono até. Tanto que você vê alas A gente, passando na Sapucaí e as pessoas ficam só olhando. Ninguém bate palma, porque as pessoas querem algo diferente, um tá reto, espetáculo. tá tudo retinho, né? O corpo tá militarizado, porque E tem que até seguir. eu falo até de aula de passista, né? Que vai muito coreografado e você percebe que todos eles estão iguaizinhos, fazendo as mesmas coisas nos mesmos momentos do samba. Mesmas Parece coisas. que. A bateria Tá aqui, ouvindo? eu botei para carregar. Ah, Oi. tá. Pode falar. E parece essa coisa assim, né? O passista ele não pode ser solto, ele não pode sambar de verdade nos momentos que ele pode, ele é do desfile. É E porque fica tudo. tá muito coreografado, exageradamente, eu acho. Eu acho que é bonito ter um pouco de coreografia, plasticamente, de cima, quem tá na arquibancada pode ver o movimento. Mas se fica 100%, robotiza o passista. Eu acho que ele tem que ter um momento de poder de criação ali na ala também. Pelo menos uma parte, deixar ele livre, como a ala sente o drama. O Paulo Santos está até aqui, ó. E aí ele está falando uma coisa muito séria. Essa O questão regulamento imposto limita o justamente. sambista. O Limita rei até o poder de criação do vice-presidente do carnaval, às Eu, vezes do carnavalesco. numa live que eu fiz com a Esquel lá no Instagram dela, a gente falou sobre a questão do regulamento, né? E pesou tanto pro casal que eles não podem ser muito livres, né? Eles têm que ali ter uma coreografia. Porque ela começou a pesquisar esse histórico de casais e aí ela viu que essa roupa grande, ela entra roupa grande pesada, diga-se de passagem, para as portas-bandeiras, entra depois quando começa, as escolas de samba começam a ter regulamentos para os desfiles. E os movimentos também, que antes eram livres, e agora ela tem que cumprir ali uma série de movimentos já pré-estabelecidos, porque senão perde ponto. Então robotiza um pouco ali, né? E tem que ter também alguma questão de mudança, talvez, do regulamento, com uma conversa dos gestores das escolas com os jurados, né? Os jurados, porque tem que mudar essa coisa de a escola que é a primeira a desfilar é sempre a que vai ser Sempre é que faz. rebaixada. Isso é tão injusto, porque às vezes a A escola gente é vê tanta incrível. injustiça com isso, né? No Império da Tijuca é um caso clássico em 2014 que caiu ali. A gente viu que a escola não era para cair em 2014 com Batuque. Escola E que levantou para cair, foi um desfile incrível. E eu não sei se você observou, há pouco tempo eu vi alguns desfiles de escolas que às vezes tinha um elemento numa ala que, sei lá, era uma representante plus size. A mulher arrebentava tanto que a arquibancada vinha abaixo. Aí passa o carro alegórico Justamente. que vem com equipamento tecnológico, não sei da Aí onde, todo mundo tipo fica. assim. É isso mesmo. Porque eu acho que o público está querendo realmente mais espetáculo humano, natural e com espontaneidade Isso artística, aí, talentos, coisas isso aí. inovadoras, mas mais essa questão de talento mesmo. O Ed Zuri fez uma pergunta. É porque as Ah, escolas não fazem uma live para obter mais dinheiro. Fazem, né? O dinheiro é que não chega, porque a contribuição não é tão grande assim, né? As estão pessoas também não fazendo. podem. Aí já é uma outra coisa. Estão fazendo live, mas o problema é que os cantores
que são muito conhecidos, eles cobram também, não é que vão de graça. E acaba sendo muito custoso para as escolas também. E as empresas não estão querendo investir nem em live de Uhum, carnaval. E quando investem é uhum, muito pouco. Tipo, o investimento de uma live de carnaval é ínfimo do que uma live de um artista do funk, do sertanejo. uhum. Seria o ideal seria essa classe artística que todos ganham dinheiro no carnaval, até o sertanejo. Ele vai lá no Sim, camarote sim. do carnaval na Sapucaí ganhar os seus milhões. Seria ideal, Inclusive abafa o tom, né, das escolas que estão passando. seria ideal essas pessoas que têm essa importância de milhões de seguidores e têm já o investimento certo, fazer essa campanha de solidariedade para a cultura do samba. Quitéria, deixa eu te interromper, que faltam vinte Ah, e quatro segundos para acabar. oh, meu Aí a Deus, já gente abre acabou. outra. A gente abre outra, só para concluir. Tá bom, Beleza? beleza. Deixa eu encerrar aqui.